galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso capítulo 7 do conteúdo de história, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o período de repressão, a censura à imprensa, a ditadura e a imprensa alternativa e a imprensa e a internet, certo? Então vamos entender um pouquinho desses conteúdos. Um período de repressão. A partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime de governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja, um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente sua opinião. A censura à imprensa. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas. Assim, jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muitos seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedindo de serem divulgados. Então, no período da repressão, como os militares eles assumiram o país, eles censuraram a imprensa, não era só postado aquilo que eles deixavam. Coisas que fossem contra o governo deles, eles censuravam e não deixavam. E as pessoas que iam contra ele, eles perseguiam e até eram bem rígidos com essas pessoas. A ditadura e a imprensa alternativa. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como a imprensa alternativa. Essa imprensa utilizava o humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Como tem aí, Estes são os verdadeiros homens sem visão. Então, como a ditadura ela foi, censurada, eles procuraram outra alternativa para poder falar sobre isso, falar sobre o governo, falar contra o governo e contra as coisas que o governo fazia em si, que eram os militares. A imprensa e a internet. Com o fim da ditadura militar na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na época de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Na época de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Veja a seguir algumas das consequências do uso da internet pela imprensa. Então aqui a gente tem alguns sites, um deles ele fala, além de ser um vínculo de informação que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e interação com o público. Muitos sites permitem que leitores façam comentários e expressem suas opiniões. Ao lado da imagem, o site Sem Linha, que permite a participação dos internautas. No outro, a internet possibilitou a ampliação e a diversificação da imprensa. Vários grupos da sociedade criaram seus próprios canais e publicações de notícia e de comunicação com a população. Os indígenas, por exemplo, atualmente publicam na internet muitas notícias sobre sua cultura e sua luta por direito. Na imagem, página do Rádio Indígena IAD, vinculada pela internet. Você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar a imprensa? Devemos ficar atentos, porém, quanto às fontes de informações que acessamos na rede. Nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer a origem dos sites e das notícias que acessamos, certo? Então, por isso é importante a gente conhecer a origem dos sites, da onde a gente está pesquisando, para depois a gente passar a informação, para a gente não passar a informação errada, como as conhecidas fake news, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E também como conseguimos entender a importância da imprensa e da internet, e também a internet para o nosso dia a dia, como ela facilitou muitas coisas hoje em dia. Muitas pessoas utilizam a internet para trabalhar em si, para passar informações, então muitas coisas envolvidas com a imprensa e com a internet que faz. Então é isso, pessoal. Neste capítulo, a gente conheceu um pouco da história da imprensa brasileira e a gente vai relembrar um pouquinho sobre ela, certo? O primeiro jornal do Brasil foram criados no início do século XIX. Ao longo dos anos, a imprensa foi se diversificando e passou a abordar assuntos relacionados à política, à abolição da escravidão, ao papel das mulheres e o direito dos operários.
Neste século XX, muitas revistas destinadas ao público feminino divulgaram conteúdos relacionados à ideia de beleza, ao consumo e à vida doméstica, buscando moldar o comportamento feminino. Ao longo do século XX, rádios e televisões foram importantes no meio, de comunicação e da imprensa brasileira, que possibilitavam o acesso às notícias. Durante a ditadura militar, a imprensa brasileira sofreu como repressão, Como a gente acabou de ver, a gente viu a dificuldade, das imprensas e para chegar até notícia daquelas que eram contra o governo e teve a censura, Mas eles conseguiram e procuraram novos meios, Como a imprensa que a gente acabou de falar nesse instante, que era a imprensa alternativa, E é isso, pessoal. A gente finalizou o nosso capítulo 7, certo? Essa aqui é a nossa página da atividade de hoje, página 200.